Começa agora na Jovem Pan News. Grandes por Bessa. A plataforma feita especialmente para pessoas com muita personalidade. Quem mostrava esse caminho longe, quem mostrava esse caminho longe, esse caminho para Santo Tomé. Quem mostrava esse caminho longe, quem mostrava esse caminho longe, esse caminho para Santo Tomé. Exatamente, estamos começando mais um Grandes por Bessa, aqui na Jovem Pan News, para todo o Paraná, neste sábado. E olha só, a gente começou aqui a escolher uma música da grande Cesária Évora, chamada Saudade, cantora cabo-verdiana, para introduzir, para eu apresentar aqui o meu convidado, que é o Guilherme Canever. É um escritor curitibano e um viajante inveterado. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Bessa. Prazer conversar com você. Tudo bem? Tudo ótimo. Olha, a gente vai... o Guilherme lançou há poucos dias aqui o seu quinto ou sexto livro? Quinto livro, Onde se fala português. Onde se fala português, uma viagem pelos países lusófonos. O Guilherme tem um hobby um pouco peculiar, né? Além de gostar muito de viagens, o Guilherme gosta de viajar para países que falam que tem o português como idioma oficial. Então ele percorreu aí já muitos países, né? Entre esses países lusófonos, mas também outros países em outras épocas da sua vida, mas nos últimos anos ele se dedicou a essas viagens aí, uma espécie de Pedro Álvares Cabral ao contrário aí, né? Indo para os países que falam português, né? Fora o Brasil, claro, Angola, Moçambique, Cabo Verde, né, que é a terra da Cesária Évora, por isso a gente escolheu aqui essa música Porque, Guilherme, eu comecei pela Cesária aqui, pus essa música dela, chamada Saudade, que quer dizer saudade, né? Que dizem que é uma palavra que só existe em português. Mas pelo jeito... Existe uma controvérsia aí, mas a princípio... O sentimento de sentir falta de alguma coisa parece que é só português mesmo que tem, né? Mas no português do Brasil ou na língua portuguesa? Não, na língua portuguesa. Na língua. Na língua portuguesa. Porque como lá né, essa música da Cesária chama-se Saudade. Agora, eu sou fã dela e já ouvi muitas músicas da Cesária e tudo mais. O português dela, você quase não entende o que ela está falando, né? O que ela está cantando, né? Ela como cabo-verdiana, né? Claro que ela é muito ligada a Portugal também, né? Que acabou impulsionando a carreira dela, mas ela sendo de Cabo Verde. Em Cabo Verde eles falam o português, mas eles falam também as línguas crioulas. E é muito interessante que, diferente de outros países lusófonos, Cabo Verde não era habitada. Cabo Verde e São Tomé e Príncipe também. Então os portugueses chegaram numas ilhas... Fica ali no norte da África, né? Isso, na parte oeste da África, no Atlântico. De costas pro Brasil, digamos assim. Não tão longe do Brasil, do não Nordeste para lá, se for pensar em linha reta, talvez seja até mais próximo que de repente de Curitiba pro Nordeste, em linha reta. E nesses locais não tinha população, então acabou sendo aquela mistura dos africanos escravizados que vinham de repente para o Brasil, eles faziam um entreposto ali com os portugueses, e eles aprenderam o português, e que é a língua hoje, a língua do governo e tudo, mas desenvolveram outras línguas, que são línguas crioulas, chamadas línguas crioulas. E são 10 ilhas em Cabo Verde, 9 habitadas, e cada uma tem uma língua crioula um pouco diferente uma da outra devido às influências que vieram dessas pessoas escravizadas. Então, se estruturou como uma outra língua. O crioulo é uma língua diferente do português, mas com muitas palavras emprestadas, né? E até a forma de funcionar assim como idioma. Certo. Bom, o português é falado por mais de 300 milhões de pessoas ao redor do mundo. É isso mesmo? Por aí. É tanta gente assim? Tanta gente. É difícil saber exatamente, né? Como primeira língua, claro que é menos, 240 milhões, tudo. Aí tem muitos países que acabam falando como segunda língua, mesmo nesses países lusófonos, pegando Angola menos, mas Moçambique falam diversas outras línguas, 40 outras línguas, e falam português também. Então falam na escola, nas instituições, então aí aumenta muito. Mas é um português mais de Portugal, digamos assim. É um português mais de Portugal. O português brasileiro é diferente, de uma certa maneira, desses outros portugueses, mas tem avançado muito. Sabe que como nós somos 210 milhões de falantes, a produção de conteúdo... 210 milhões no Brasil. Então, assim, a produção de conteúdo de internet
cinema, novela, é muito assistido novela brasileira nesses países ainda, então muitas vezes até me perguntavam eu viajando, que iam saber os próximos capítulos, o final da novela, eu nem sabia. Isso é muito comum. E é comum até hoje, assim, e eu me surpreendi muito também com youtubers brasileiros, que eu não conheço, mas que falavam, você é do Brasil, me conta, você segue, e falavam o nome de vários youtubers e tudo, então que são, tá chegando, e com isso vem junto gírias, expressões, né, do Brasil, então é muito comum, assistem filmes, música, então acho que o Brasil está muito em evidência nesses países lusófonos, então está crescendo essa influência do Brasil lá, e acho que tende a mudar um pouquinho a língua, talvez a gente começa a ver alguns lugares que, em vez de falar o tu e o vós, e conjugando direitinho, que nem é em Portugal, já começam a falar você, né? Que você é uma coisa bem do português brasileiro, nós dizemos muito a gente, para nos referir a nós, isso coisa que em Portugal nunca ninguém fala. Em Angola, já notei também, a pessoa às vezes já falando, a gente, tudo como nós, né, sinônimo, é diferente. Então tem muitas questões que vão mudando. É porque o português do Brasil tem muitas, eu não sei se poderia chamar de caco, né, que a gente coloca na língua, né, coisas, pequenas expressões, né. E todos esses países sofreram influências locais também, né. Então, eu viajando em Moçambique, você vai pegar o trem. Eu peguei um trem numa cidade de Cuamba para Nampula. Você pega o comboio, que é igual em Portugal. Aí, ônibus se chama machimbombo. Então, tem algumas palavras que são emprestadas de outros idiomas, mas se tornam palavras portuguesas nesses locais, né? E tem até uma história que soa engraçada, soa assim, até como piada aqui pra gente, que em Portugal, né, eles têm certas expressões que para nós beiram a palavrão e lá não, né? Né? Por exemplo, putos, né? Sim. Putos são crianças, né? Acho que meninos, meninas. Cacetinho, né? Cacetinho, que é um pão, né? Pão, É pão. O prego, né? Que é o pão com bife, é prego. Então são diferentes, né? Camisola é camiseta, né? Então tem algumas coisas que são diferentes. A mesma palavra em português. Então se lá a esposa perguntar pro marido, você não vai pôr uma camisola para... Não tem problema. Para sair, né? Aqui ficaria estranho, né? E nós, no Brasil, também emprestamos muitas palavras que vieram dessas pessoas escravizadas que vieram da África. Então tem muita influência de Angola. Então, caçula, tem uma série, são dezenas, centenas de palavras que hoje a gente fala habitualmente como português, mas que não veio do português de Portugal. E todos esses países desenvolveram isso também. E antes da gente falar do seu livro aqui, né? Você lançou, eu vou mostrar a capa aqui, ó. Você lançou aqui o Onde Se Fala Português, uma viagem pelos países lusófonos, no dia 8 de maio, lá no La Raucha Café, né? Isso. Você falou que é o 5º ou 6º livro? É o 5º livro. 5º livro, mas todos esses 5 livros sempre como tema... São todos livros de viagem. Os falantes de português. Não. Cada livro tem uma peculiaridade, né? Então, o primeiro livro, que é o The Cape Town a Muscat, uma aventura pela África. Eu fiz uma travessia do continente africano, da África do Sul até o Djibouti. Então, tudo por terra, uns 7 meses de viagem. Como se no Brasil fosse do Oiapoque ao Chuí. Exatamente. Então, passei por 15 países africanos, né, da porção sul-leste, e daí ainda fui para Iêmen e Omã. Atravessou a savana, cruzou com o leão, o elefante, a girafa. Tudo isso. Então, tem muita história para contar. Esse foi o primeiro livro. O segundo livro foi uma outra travessia que foi pela Rota da Seda. Eu saí de Istambul e fui até a Índia, atravessando Irã, no norte do Iraque. Você viajava como? Só de transporte público, carona, tudo por terra. E só falando português? Falando português. Nessa porção do continente africano dava para falar inglês, algumas ex-colônias inglesas, então dava, né, para se virar. Agora pega na Ásia Central, no Uzbequistão, Quirguistão, fora as línguas locais, o russo é o segundo idioma, porque fazia parte da União Soviética, né? Então é muita mímica, muita coisa. Aí as pessoas me perguntam, né? Nossa, como foi viajar para São Tomé e Príncipe, para Angola, Moçambique? Depois que você viaja para um lugar tendo que falar o russo como segunda língua, falar português é muito fácil, facilita muito, né? É como voltar para casa. Às vezes mesmo que tenha uma dificuldade logística, a língua acaba, você consegue ter informações mais fáceis e acaba aproximando as pessoas também. Você começa a conversar, você entra na intimidade mais fácil. Eu acho que tem um jogo de cintura diferente. Então, eu encontrava, às vezes, alguns estrangeiros nessas viagens de outros países que não queriam ir, tinham dificuldade em Angola, tinham dificuldade, de repente, no Moçambique, mas para mim eu tinha outra experiência, por ser muito mais fácil por causa da língua. Agora, Guilherme, além da língua, né, dessa proximidade que ela proporciona, o que mais você
notou, reparou que o português, em que outros aspectos ele aproxima as pessoas? Eu acho que assim, o que une todos esses países, que são países bem distintos entre si, é a língua. Então a língua realmente é onde você consegue ver que culturas diferentes se tornam próximas por causa da língua. Mas claro que a influência portuguesa, né, e a forma de colonização de Portugal, que eu acho que é diferente de outros países, isso então você acaba encontrando muitas semelhanças, que vão desde a arquitetura e até acho que a forma de formar uma sociedade, talvez até um pouco mais miscigenada do que outros colonizadores, né? Então você consegue ver uma estrutura de sociedade assim um pouco diferente do que de outros lugares, sabe? Bom, hoje o português ele é falado, né, em quantos países? Oficialmente pela CPLP, são 9 países. A comunidade dos países de língua portuguesa. Língua portuguesa. Então são 9 países. 9. Mas um deles acabou entrando meio que por acaso de gaiato nos últimos anos, que é a Guiné Equatorial. E é um fato até que é curioso, porque tem uma ilha que se chama Annobon. Ela é isolada da Guiné Equatorial, ela fica mais próxima até de São Tomé e Príncipe. Isolada da Guiné-Bissau. Ela é de Guiné Equatorial. Sim, mas não, essa que você está falando é a Guiné Equatorial. Certo. E ela... Que está mais próxima da linha do Equador? Ela está próxima da linha do Equador. E essa ilha, já foi, toda a Guiné Equatorial foi já uma colônia portuguesa, e eles trocaram com a Espanha. E trocaram, sabe por quê? Por boa parte do Rio Grande do Sul. Parte dos pampas, das missões ali, isso tudo era da Espanha. E fizeram um tratado em 1778 e trocaram. Então, Annobon deixou de ser de Portugal e passou para a Espanha, e nós recebemos parte do Rio Grande do Sul, metade do Rio Grande do Sul, nesse tratado. E Annobon até hoje fala um dialeto... Que foi o Tratado de Tordesilhas, né? Não, é um para... É um outro tratado. Para recompor. Isso aí, é o Paro, acho que é. E daí eles fizeram isso ali para recompor isso. E até hoje eles falam uma língua que não é um português puro, porque é um português medieval misturado com a língua local. Então, que é uma língua falada lá. E por isso, Guiné Equatorial faz parte também desses países certo. de língua Bom, portuguesa. Então, os países onde se fala português hoje são Angola, claro, além do Brasil, né? Vamos começar pelo Brasil, mas Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, claro, né? Que a pátria-mãe do português, São José, aliás, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste e a Guiné Equatorial. Exatamente. Né? Estão todos aqui, né? Estão todos aí. Existem aí algumas outras regiões, né? Sim. Tem Goa, na Índia. Macau, na China. Então tem alguns lugares, como os portugueses, como grandes navegadores, eles tinham todos esses interpostos comerciais. Mesmo na Malásia, tem Malaca, que é uma cidade que até hoje tem influência portuguesa. Mas o português se tornou a língua cristã, que eles chamam, que tem as igrejas, quem é ligado à igreja fala, de repente, um português antigo, mas claro que a maior parte das pessoas não falam, não compreendem, então ele é muito pouco falado, mas se encontra influência. A Ilha de Flores, na Indonésia, também. Deve ser curioso, né? Você está num país tão distante geograficamente, tão distante culturalmente, e de repente você... olhar numa placa em português ou ouvir alguém falando, né? Traz, né, um pouquinho, assim, um certo conforto, assim, uma curiosidade, assim, né? Alguma coisa assim, que você está num lugar completamente diferente e de repente traz uma referência de algo próximo. Isso é bacana. Bom, o português, né, conhecido como a última flor do Lácio, né? Que é como a língua foi definida pelo Olavo Bilac, se não me engano, né? Que ele disse que Lácio, porque era a região da Itália, né? Sim. Onde os soldados lá romanos falavam um português castiço, vamos dizer assim, né? Foi lá que... Era o latim vulgar, né? Latim que vulgar, chamavam, né? Que era porque o latim, imagine, tamanho, ele se disseminou, né? E acabou se adaptando de diversas maneiras. Da mesma maneira que temos Portugal, muitas palavras latinas que são comuns, né? E então as pessoas falavam um latim errado, né? Vamos colocar assim. Isso que foi se desenvolvendo as diversas línguas românicas, né? Então você tem o francês, espanhol, português. E é muito curioso que desculpa te interromper, romeno. O romeno, né? O romeno, exatamente. Tem palavras latinas. E hoje alguns linguistas têm estudado um pouco essa formação, né, do português, e na verdade era chamado o galego-português, porque toda essa província da Galícia romana, então que pegava ali a parte da Galícia espanhola junto com Portugal e tudo, falavam a mesma língua.
só uns 300 anos depois da fundação de Portugal, que foram fazer a primeira referência à língua portuguesa. Antes era um português-galego, um galego-português, era uma língua que era misturada. Aí começou a se separar, e mesmo no Brasil... Isso antes dos portugueses nos descobrirem. Antes de nos descobrirem. A primeira gramática em português foi logo depois que nos descobriram, já em 1500 e pouco. Antes não tinha uma gramática de português, era um português completamente diferente. A língua foi se desenvolvendo, ela vai mudando, né? E no Brasil também, você pensa que tinham tantos povos indígenas, né, com 200, 300 línguas. Aí você trazia essas pessoas de fora, os escravizados, com outras línguas. E vinham os portugueses para comandar tudo isso. Como que iam se comunicar? Então tinham as línguas gerais, né? Tinha a língua geral paulista. E lá no Nordeste tinha os holandeses, né? Depois os espanhóis e tudo mais. Então tinha a língua geral paulista, língua geral amazônica, que era quando você tinha os bandeirantes, tudo eles usavam, era uma língua crioula. Isso explica o fato do Brasil ser um país linguisticamente unido, unificado, mas com muitos sotaques, né? Sim. Sotaques. Você tem o gaúcho que fala de um jeito, o baiano fala de outro, o amazonense fala de outro jeito. Mas né? sabe que criaram um decreto, 1760, se não me engano, alguma coisa assim, que antes tinham essas línguas gerais que estavam se desenvolvendo quase como uma língua crioula, que nem aconteceu nesses outros países. Que ela vai se distanciando, né? Porque empresta muito palavras do tupi, de outros lugares, então é uma língua franca, né? Que é para se comunicar, é para fazer negócio. E daí, por decreto, passaram que o português seria a língua oficial. E daí que passou a uniformizar e todo mundo falar português, claro que com os sotaques diferentes. Né? E, bom, eu vou dar um depoimento pessoal que eu acho o português uma das línguas mais bonitas do mundo, se não for a mais bonita, né? Tem uma sonoridade, né? Pelo menos o nosso português aqui do Brasil, né? Eu sou muito fã incondicional da língua portuguesa, né? Tem, claro, outras línguas muito sonoras, assim, muito, né, com uma sonoridade muito boa. O francês, o italiano, né? O próprio espanhol, né? Mas eu já escutei várias pessoas estrangeiras elogiando, às vezes quando estou conversando com minha esposa, viajando, tudo, falando português. Sabe que língua que vocês estão falando? As pessoas gostam, elas acham sonora, assim, sabe? A forma de... eu já tive essa experiência também em algumas viagens para o exterior, de ver pessoas prestando atenção quando a gente fala entre nós, né? Entre um grupo só de brasileiros, né? As pessoas elogiam ou perguntam, não é, que língua é, perguntam se é português, não é? E o português também, né? O nosso português é conhecido como inculta e bela, né? Justamente por isso aí que você estava falando, né? Pela origem, né? Como é que começou como é que o português começou, né? Porque inculta porque ele não teve uma origem, né? Não é que seja uma língua de pouca cultura, não é nesse sentido a palavra inculta aqui, não é? Inculta e bela, ok, né? A gente sabe, mas a inculta porque ela começou lá com os tais soldados romanos lá que falavam esse latim vulgar, né? E hoje é uma das línguas mais faladas do mundo, já claro que puxado muito pela população do Brasil, que é uniforme, que é onde todos falam, né? Sim. Sabe que abaixo da língua do Equador é a língua mais falada do mundo, no sul do mundo, digamos assim, é a língua mais falada e está entre as 5 mais faladas, se considerar de todas elas, porque você tem outros países que tem a Índia, né, que tem uma população gigantesca, mas tem diversas diversas línguas, em cada estado tem uma língua diferente, né? Sim. Então acaba que é uma língua que é muito falada e com a influência, inclusive, dos vizinhos e tudo, ela tende a crescer. Sim. Guilherme, você, né, a gente está falando disso aqui, da tua paixão pela língua portuguesa, as tuas viagens, né, pelos países lusófonos, mas isso não tem nada a ver com a tua formação acadêmica, né? Você é engenheiro florestal. Engenheiro florestal, né? De formação. Trabalhei muitos anos na área ali, mas meio que aposentei. Ainda às vezes faço uma outra consultoria, assim, mas... E você é neto, né, de uma grande personalidade, de 2 grandes personalidades aqui de Curitiba, o professor João José Bigarella, grande geólogo, né, aqui da Universidade Federal, professor, depois professor emérito. Pesquisador, né. Uma das minhas grandes influências para as viagens, de fama mundial, inclusive, né. Teu avô morreu quando? Agora vai fazer... Doutor Bigarella. Foi em 2016, né. 16. Certo, 9 anos já. Agora, e a sua avó, a esposa dele, Dona Iris, está viva lá, firme aos 100 e... Vai fazer 102 esse ano. 102. Escritora também, né? Escritora, lançou um livro de poesias ano passado. Com 101 anos. Com 101 anos e com 99, quando estava prestes a fazer 100 anos, fez também um outro livro incrível, também foi muito bacana. E ela está super ativa, cabeça ótima, pensando em outros projetos.
Com 102 anos. Com 102 anos. Vamos trazê-la aqui no Grandes por Bessa aqui para ela contar umas histórias aí pra gente. Olha só, e aí você, a sua origem, né, da sua família aí paterna é italiana, né? Isso. Canever, italiano. Do Vêneto, Do Vêneto. Mas italiano você não fala? Não. Entende um pouquinho? Fiz um pouquinho ali, mas não deu pra... É sempre aquela vergonha até quando acaba tendo o passaporte italiano, né, por causa da cidadania, você chega às vezes o oficial na imigração começa a querer puxar papo, alguma coisa, a gente não fala direito. Né? E a orelha do livro aqui, do seu livro, é esse último aqui? É do Karnal? Foi olhando o Karnal. Mas cadê a orelha? Não tá na parte... Ele tem o prefácio, a primeira página, tá. Ele brindou aí com... tá aqui. O prefácio que é quase um artigo aí junto, muito bacana. Certo. Então, muito legal aí da parte dele. Tá aqui a língua que disse meu filho, né? E foi curioso, acabei por acaso, eu tava seria quase um Uber lá em Angola, que se chama Yango lá. E eu tava conversando com o motorista e ele tava me contando essas referências do Brasil que ele tinha. E ele comentou que o Leandro Carnal tinha dado umas palestras lá e era o último país, que eu tava escrevendo o último capítulo do livro. Aí eu não sabia quem que eu ia convidar para o prefácio, aí me deu assim... um clique, eu falei assim, não, vou mandar um manuscrito para ele, porque pode ser uma pessoa interessante que esteve em Angola, tudo. E eu tive a sorte, tive um pessoal muito bacana que conseguiu contribuir aí para os livros, no países que não existem, que é mais ligado à geopolítica, foi o Guga Chakra, antes teve outro jornalista, o André Fran, amigo meu também, então sempre acabo fazendo aí uma parceria com o pessoal, introduz o livro e dá um tempero gostoso. Mas bacana aqui, ó, o Karnal aqui, ele fez um bom prefácio aqui, né? Quer dizer, ele fala aqui, olha, a língua mais falada ao sul do Equador, onde sabemos não existe pecado, mas existe o ão, nosso som autoral, inacessível a estrangeiros e com o qual lançamos um grito de identidade ao mundo. Aventure-se em português, né? Bacana. Esse ão, o que ele quis dizer com isso? Que não tem nas outras línguas. Palavras terminadas em ão. É uma coisa única do português, né? Por exemplo, que nos difere do... o não Até alguém que fala inglês tem aquela dificuldade, não, né? Eles não conseguem não pronuncia o tio. Né? Não pronuncia, né? Certo. O que mais você destacaria, Guilherme, assim, de peculiaridades do português em relação a outras línguas? Eu acho que eu trago sempre essas pequenas diferenças, um pouco das diferenças entre o português de cada país, mas que a gente estava conversando antes, né? Que são livros de viagem, né? Então são relatos de viagem, mas que para não ficar uma maçante em cima só de como é viajar para um país e tudo, eu apresento os destinos turísticos, eu gosto muito de contar também destinos que a pessoa vai ler do seu sofá, do conforto do seu sofá, que não é tão simples de chegar, né? Tô vendo aqui que ele tem os dados de cada país que você visitou, né? Por exemplo, São Tomé e Príncipe, para quem se interessa um pouco por geografia, né? São Tomé é uma ilha com aproximadamente 240 mil habitantes só, né? Pequenininha. Menor que o bairro do Boqueirão aqui. Aí tem a moeda... Eu sempre faço essa apresentação, data da independência. A PUP, né, que é editora, ela capricha muito nessa parte gráfica. Então, sim, eu ia falar, a PUP é uma editora aqui de Curitiba, né, que já lançou diversos guias aí de viagens, né? Isso. Então tem as fotografias também. Eu gosto de abordar um pouquinho, sempre a introdução do país, um pouco das questões históricas, né, culturais. E cada um dos livros... Nesse eu falo um pouco sobre a língua portuguesa, no outro eu falo sobre geopolítica, tem um outro, Destinos Invisíveis, que eu falo sobre os destinos que ninguém viaja, que são os lugares que recebem menos turistas no continente africano. Então, eu tento trazer assim, algumas curiosidades, uma forma para ficar um relato de viagem, mas uma coisa gostosa de... E tem uma coisa interessante aqui, o livro, né, esse aqui, que você está... que você recém lançou, tem muitas fotos, né, de cada país. Tem uma foto aqui de Macau, na Índia, né, que é o território português lá. Na China. Na China, e tem aqui Santa Casa da Misericórdia. Isso. Né? Isso que a gente estava falando da cultura portuguesa, muito do que se preservou foi ligado à Igreja Católica, que foi, né, expandiu muito devido a... Você está em plena China, de repente você olha lá, não está escrito lá Santa Casa de Misericórdia. Né? Se você tiver um problema de saúde, você já sabe para onde correr, né? Com certeza. Se tivesse escrito em chinês, você ia ter que pedir ajuda. Saber, né? Às vezes até outro alfabeto e tudo, outro né? Alfabeto, exatamente. E
Olha só, que interessante. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Senegal, né? Na África, outras... Essas são as outras regiões, que além dos 9 países que a gente comentou, eu coloco então um pouco das regiões que acabam acontecendo. Por exemplo, Senegal, a língua colonial é o francês, mas ao sul de Senegal, para baixo da Gâmbia, tem Casamance, que é uma região, até ela é meio que separatista e tudo, e pela proximidade ali com Guiné-Bissau, já foi toda essa parte colônia também dos portugueses, que teve uma troca, Sim. né? Então, aí acaba tendo uma língua crioula falada nessa região que é ligada ao português, né? Certo. E fora o Brasil, Guilherme, qual é onde você achou que o português, assim, é melhor falado, mais bonito, tem mais sonoridade? Eu achei... Cabo Verde achei muito parecido com o Brasil, não só pela língua, mas em aspectos culturais, assim, eu fiquei... Cabo Verde eu fui com a família, a maior parte dessas viagens eu fiz sozinhas, né? Cabo Verde eu fui com a família, e a minha filha não tinha completado 1 ano ainda. Estava com uns 9 meses, acho 10 meses, e meu filho estava com 3 anos. Nós fomos para Cabo Verde, uma viagem super tranquila, e muito por causa dessa questão cultural, a comida parecida, né? Mesmo tipo de comida, mesma comunicação super fácil. Qual é o tamanho de Cabo Verde? Cabo Verde também são 9 ilhas, mas são 9 ilhas pequenas. Então você tem, uma delas São Vicente, tem Mindelo, até chama da capital cultural. É assim, é uma cidadezinha... Tem uma música da Cesária Évora que acho que chama São Vicente, ou ela cita São Vicente. O nome do aeroporto de São Vicente é Cesária Évora, né? Então por causa da referência a ela. Então... É um lugar assim que eu acho que me senti, foi muito tranquilo de viajar e com um português muito parecido. Eu achei Angola, devido a muitos expatriados brasileiros, né, tem uma influência muito grande, acho que está se desenvolvendo. Tem brasileiros que estão lá há 20, 30 anos. Eu fiz contato com muitos angolanos, mas quis também encontrar os brasileiros para ver qual que é a visão deles do país, alguns portugueses também. Então eu gosto muito disso, dessa interação cultural e dessa maneira que eu viajo também, transporte público, acabo conhecendo muitas pessoas. Mas essa é uma opção sua, viajar dessa forma. Eu gosto muito, porque eu acho que é ali que você entra na cultura, sabe? Por exemplo, quando eu estava em Luanda é uma cidade maior que Curitiba, é uma grande metrópole, e vieram muitas pessoas na época da Guerra Civil, então por isso ela cresceu muito, e tinham, há 15 anos atrás, era a capital mais cara do mundo, então se desenvolvia com muitos expatriados do mundo inteiro, dinheiro do petróleo, muita coisa. Agora estão num problema de crise econômica, mas existe uma bolha, digamos assim, lá, onde as pessoas vivem de uma maneira incrível. Todos os expatriados que eu conhecia falam que não tem lugar melhor. Pessoas brasileiros, às vezes, moravam no Brasil ou já moraram em Portugal, acham que a vida lá é muito melhor, dentro da bolha deles, é claro. Mas você começa, percebe, de certa maneira, que é uma vida um pouco mais artificial, que também não tão diferente do que a gente presencia aqui. Uhum. Então eu gosto muito de e aprender e ver o que é diferente, sabe? Sim. Então, por isso que eu gosto muito de ir no interior, conhecer esses povos. Eu peguei, você citou, né, o meu avô fez muitos trabalhos em Angola, quando ele estudava a deriva dos continentes, que ele fazia a separação dos continentes. E ele tinha uma foto que eu achava fantástica, na década de 60, década de 70, ele com uma tribo no sul, os Muilas. E eu tinha era um slide, na verdade, dele. Eu imprimi essa foto e eu fui lá no sul de Angola, já perto de Namíbia, lá, que é um deserto e tudo, e fui procurar esses povos. E só pelos adereços e tudo, eu acho que talvez tenha até uma foto no livro. E daí eu fui atrás para tentar encontrar qual que era a ramificação desse povo que ele tinha encontrado. Então, esses lugares, por exemplo, apesar de ser num país que fala português, ninguém falava português, né? Mas é muito, muito interessante. Então é disso que eu gosto, desses aspectos culturais, assim, e históricos também. Ou seja, você citou aí, né, o seu avô João José Bigarella, sobre o qual já falamos aqui, que era geólogo, né, grande geólogo aí, e ele tinha essa questão, então, era pesquisador também, né, e aí você, talvez isso que tenha te influenciado, essa coisa dos continentes, por que existe o continente A, B, C e tudo mais, né? A casa dele, a gente morava na mesma quadra quando eu era pequeno, né? E às vezes eu ficava na casa dele e ele mostrava, fazia aquela sessão de slides, né? Não era fotografia, era slides dessas viagens. E esse tipo de fotografia, eu lembro que ele gostava muito de Angola, ele gostava muito da Argélia, que eu também fui, tá relatado no meu quarto livro. E então,
Essas imagens... Você tem aí os 2 livros, né? Os 2 últimos, fora esse aqui. Porque nós já estamos aqui já no finalzinho, Guilherme. Que não existem e o Destinos Invisíveis. Outros 2 livros já estão esgotados, eu não fiz novas edições. E esse teu livro vai estar à venda onde? Esse Onde Se Fala Português? Aqui em Curitiba, acho que na Livraria Curitiba é o lugar mais fácil, mas tem nas principais livrarias e online também, acho que é fácil de certo. encontrar. Bom, nosso tempo, infelizmente, aqui já chegou ao final. Quero te agradecer mais uma vez aqui pela tua presença hoje aqui com a gente, batendo esse papo. Guilherme Canever é escritor, né? Está lançando aí seu 5º livro, né? 5º livro. Onde Se Fala Português, uma viagem pelos países lusófonos. Guilherme, muito obrigado. Parabéns aí pela tua, pela tua produção literária aí e valorizando a nossa língua, né? Que é uma coisa importante. Não é? Muito obrigado. O Grandes por Bessa deste sábado vai ficando por aqui. Eu agradeço a sua atenção, a sua companhia. Vem aí meu amigo Carlos Eduardo Canto com o Mercado Imobiliário de Canto a Canto. Você ouviu Grandes por Bessa. Para pessoas com muita personalidade na Jovem Pan News. De volta sábado às 11 horas da manhã.